Olá amigos, olá você ligado aqui no meu canal do YouTube. Vem chegando o vídeo do dia, a informação mais relevante que eu separei neste dia de hoje. Voltando aqui ao assunto que eu gosto muito, que é o assunto saúde. Entenda então os efeitos do açúcar no corpo e por que ele é importante, ou por que é importante reduzir o seu consumo, né? Algo realmente muito alarmante a nível mundial, a questão do excesso de açúcar na nossa alimentação. Está no ar o vídeo do dia. Antes do convite, inscreva-se no meu canal no YouTube aqui embaixo, acione o sininho. Só desta forma você recebe o vídeo do dia e fica sabendo de tudo que está acontecendo. O fato mais relevante que eu separo entre várias outras informações, eu converto em vídeo e trago especialmente para você. Acesse meu site também, lá tem todas as outras informações mais relevantes que você pode acompanhar diariamente, todo dia atualizando especialmente para você, tá certo? Também acesse nossa prestação de serviços, aqui em cima tem o menuzinho onde você encontra como isso funciona. Bom, quando habitantes da Índia no século V solidificaram o caldo da cana e o transformaram em cristais granulados, nasceu o sakara, que é a areia grossa em sânscrito, o açúcar, como nós o conhecemos. Um passo sem volta foi dado pela humanidade. O ingrediente conquistou o mundo para 1,6 mil anos depois ter o consumo nos holofotes. Quem não gosta de um docinho, né? Quem não gosta de algo adocicado? Especialmente em locais como o Brasil, que é o quinto país mais obeso do mundo, o quinto país mais gordo do mundo, já somos nós brasileiros. Esse posto foi alcançado, entre outros fatores, pela crescente ingestão do açúcar, hoje presente em quase todas as nossas refeições, ainda que nem nos demos conta disso. Imagina só, vou repetir, em quinto país com mais obesidade do mundo é o Brasil. É muita coisa, não é verdade? Bom, em momentos difíceis é nos doces que nos atiramos. A ciência sabe que tristeza, depressão e estresse influenciam diretamente nossa alimentação. Em uma época de epidemia de ansiedade, os efeitos chegam à balança. Médicos chamam isso de fome emocional, quando a comida não só mata a fome, mas melhora também o nosso ânimo. Abre aspas, alimentos altamente palatáveis como o açúcar passam a ter uma influência nesses momentos de descontrole emocional. Comer chocolate e doces tem apelo grande. É mais gostoso e por isso prazeroso. Fecha aspas, diz o psiquiatra José Carlos Apolinário, coordenador do grupo de transtornos alimentares da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e membro da Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP. Imagina só, né? Esse problema é tratado por psicólogos também, né? Por psiquiatras, perdão, né? Psiquiatras, que coisa. Outro fator que contribui para o alto índice de obesidade no Brasil é que nossas refeições são cada vez mais artificiais. Arroz e feijão com bife, suco natural, perdendo espaço para comidas industrializadas, como molhos prontos, lasanha, pizza, nuggets e temperos. Eu nem citei aqui o refrigerante, até, né? Nem está aqui nesse texto. Possivelmente para frente vai ser falado, não tenha dúvida disso. Bom, em comum então, tais alimentos processados e semi-prontos contêm muito sal, aditivos químicos e também o famoso açúcar. E é isso mesmo, alimentos salgados, industrializados, também têm açúcar. Aí que mora o perigo, né? Ele que é acrescentado para encorpar o alimento, aumentar o prazo de validade e dar brilho visual. Isso é um crime, meus amigos, isso é um crime que fazem conosco. Abre aspas, em qualquer alimento existe açúcar, até o carboidrato de um salgadinho se converte rapidamente em glicose, que é o nome dado para o açúcar quebrado dentro da célula. A absorção é rapidíssima, o que exige do pâncreas uma liberação de insulina também muito rápida, que terá um pico e uma queda. Aí você fica com mais vontade de comer açúcar, fecha aspas, explica o Balduino Tidel, médico membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, SBEM. Para alertar quanto aos riscos do açúcar, existe uma proposta da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, de mudar os rótulos dos alimentos. A ideia é exibir bem claro, nas embalagens, em triângulo preto, avisos como alto em açúcar, alto em sódio e contém gorduras trans. A Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, a BIA, é contra.
A conscientização ocorre porque, em excesso, o açúcar favorece o surgimento de doenças não transmissíveis, a principal causa da morte no mundo. Em 2012, elas foram responsáveis por 68% dos 56 milhões de falecimentos do planeta, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS. São aqueles problemas com os quais toda pessoa com mais de 50 anos começa a se preocupar, né? Doenças do coração, câncer, diabetes, doenças renais, síndrome metabólica, que é a pressão alta, excesso de peso, também questões mentais. A OMS recomenda que o consumo ideal de açúcar seja no máximo 10% de calorias diárias, 12 colheres de chá de açúcar ou 50 gramas. Nessa conta não entra o açúcar natural de frutas e leite, mas aquele da mesa para o café e que está em refrigerantes, olha eles aí, em mel e alimentos processados. Apenas uma lata de 350 ml de refrigerante de cola, por exemplo, tem 37 gramas de açúcar. Olha só, uma latinha já quase chega na quantidade diária de açúcar que nós devemos consumir, né, no máximo. O problema então é que, segundo o Ministério da Saúde, brasileiros consomem 50% a mais de açúcar do que o recomendado. Deveríamos ingerir 12 colheres de chá ao dia, mas comemos 18. Desse total, mais da metade nós mesmos colocamos nos alimentos. Não à toa, né? Quase 20% dos brasileiros são obesos. Vamos trazer aqui um mapinha do que acontece quando o açúcar entra no corpo, olha só. O cérebro recebe avisos das papilas gustativas e produz serotonina e dopamina, responsáveis por aquela sensação boa depois de um pedaço de torta. O açúcar é o alimento para as bactérias que vivem na boca, o que contribui para o aparecimento de cáries. Uma vez dentro das células, a glicose vira combustível para que o corpo faça as atividades normais. O excesso de glicose se acumula ao redor do fígado na forma de gordura, né? O que pode gerar cirrose, mesmo para quem não bebe álcool, olha só. E após a primeira mordida, o açúcar cai na corrente sanguínea e faz o pâncreas produzir a insulina, um hormônio que permite ao açúcar entrar nas células. E quando a pessoa come muito açúcar, não dá tempo para que as células queimem a energia que entra. O resultado é o acúmulo da famosa e indesejável gordura. E após a primeira mordida, o açúcar cai na corrente sanguínea e faz o pâncreas então produzir a insulina, hormônio que, como uma chave, abre a porta das células e permite que o açúcar entre ali. O ingrediente é degradado e se transforma em glicose, combustível para que o corpo viva. Mas não é só o açúcar que vira glicose. Com carboidratos, proteínas e gordura acontece o mesmo. A diabetes é justamente a doença que atinge esse processo. Quando exigido demais, o pâncreas para de produzir insulina, ou a produz, mas a insulina não funciona mais como chave. Se o açúcar não entra para dentro das células, segue circulando no sangue. Em última instância, isso machuca as paredes das artérias e pode prejudicar a cicatrização de ferimentos. É o que causa o pé diabético ou a perda da visão. Olha só, hein? Quando há açúcar demais e você não gasta essa energia, você engorda. Outro efeito é que a glicose que se acumula na célula gera algo que especialistas chamam de lixo tóxico. Esse resíduo causa uma pane na célula que, na hora de se multiplicar, pode gerar células defeituosas. Dependendo de qual órgão, há maior risco de câncer. Em específico, quem come muito doce tem mais chances de ter tumores no intestino, na mama e na próstata. Abre aspas, a gente sabe que essa toxicidade que o açúcar leva à célula pode aumentar a destruição das células cerebrais, o que causaria alguma doença cerebral. O que pode ocorrer é o Alzheimer, fecha aspas, diz Mário Kedicaha, médico endocrinologista do Hospital de Clínicas de São Paulo e também presidente da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, o ABESO. O vício em açúcar, ou a vontade de comer sempre mais, ocorre porque após a primeira mordida, as papilas gustativas enviam ao cérebro um aviso de que estamos comendo açúcar. Aí o corpo produz dopamina e serotonina, hormônios da felicidade. Uma vez com prazer, né, queremos cada vez mais. É um produto que não veio naturalmente com o ser humano, né, foi criado depois. Acho que o corpo não conseguiu se adequar a ele e faz justamente o contrário, né, faz a gente querer mais e mais em vez de dar aquela freada, né? Acontece que quanto mais comemos açúcar, mais acostumamos as papilas gustativas com aquele sabor.
Consequência, para enviar ao cérebro avisos para produzir os hormônios da felicidade, será preciso mais e mais açúcar, explica o Balduino Tidel, endocrinologista da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, o SBEM. Abre aspas, aí quando o indivíduo fica sem açúcar é quase como uma dependência química. Fica deprimido, triste, ansioso e com mais vontade de comer. E aí que vicia, hein? Fecha aspas, diz o Tidel, também diretor-presidente do Instituto da Criança com Diabetes. Na pós-menopausa, o açúcar refinado está até associado à insônia, mostrou um estudo feito na prestigiada Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Cientistas analisaram dados coletados por 4 anos de mais de 53 mil mulheres de 50 a 79 anos. Os resultados indicaram que o consumo de carboidratos simples, que são encontrados em pão branco, doces, refrigerantes e bolachas recheadas, estavam associados à dificuldade de dormir, enquanto que uma maior ingestão de fibras, grãos e vegetais estava ligado a menor prevalência de insônia. Que baita incentivo, né? Abre aspas. Quando o açúcar no sangue cresce rapidamente, que é o efeito do carboidrato simples, o corpo reage liberando insulina. O resultado, que é a queda do açúcar no sangue, pode levar à liberação de hormônios, como adrenalina e cortisol, que podem interferir no sono, fecha aspas, afirmou James Gingrich em comunicado à imprensa. Para quem come bastante doce, a atividade física ajuda a queimar a glicose, o que evita seu acúmulo no sangue e os picos de insulina, algo importante, né, para evitar no futuro a diabetes. A contração muscular que ocorre no exercício também injeta de forma natural o açúcar nas células. Como resultado, o pâncreas é poupado de um pouco do trabalho, né? Então tá aí, você entendeu essa informação? Comendo muito açúcar, no futuro você tem uma chance maior de desenvolver a diabetes, e principalmente se você não faz exercício físico, né? Se você faz exercício, dá aquela amenizada, né? Mas mesmo assim, devemos comer menos açúcar. O consenso, então, entre especialistas é que ninguém precisa ficar amargo. O açúcar não é, por si só, um vilão. Basta consumi-lo aos pouquinhos e, de preferência, na sobremesa. Sua saúde agradece. Tá aí, vou fazer um comparativo aqui, ó. 50 gramas de açúcar equivalem a 3,6 bombons. Cada sonho de valsa tem 11 gramas de açúcar, né? Também mais da metade de uma lata de refrigerante. Uma lata de 350 ml tem 37 gramas de açúcar. Mais da metade de uma garrafa de 300 ml de néctar de fruta, né? Aqueles néctares que você encontra nos mercados, nos postos de combustíveis, restaurantes, enfim, né? São 32 gramas de açúcar. Metade de uma garrafa de 300 ml de chá. O Mata-Leão, por exemplo, tem 25 gramas. Um quinto em lasanha congelada. São 10,27 gramas em média. E também aproximadamente 3 pizzas congeladas. Dependendo do fabricante, a pizza inteira pode ter entre 17 e 18 gramas. Até a pizza tem açúcar, hein? Olha só. Que loucura! Então este foi nosso vídeo, nossa dica do dia para você. É bom ter saúde, não é verdade? Busque a sua saúde, e uma dica é essa aí. Reduzir o açúcar na nossa alimentação. E tem que pensar também o que foi dito no texto, né? Não é só açúcar branquinho aquele não. Nossos alimentos, quase que em sua complexidade, em sua totalidade, perdão, dos industrializados contém açúcar. Isso é alarmante, né? Então você entendeu aí os efeitos do açúcar no corpo e por que é importante reduzir o consumo. Você soube aí o que ocorre com o nosso organismo quando ingerimos, quais os tipos e as quantidades adequadas para consumo e por que é necessário tomar cuidado com ele. Se gostou, daquele like aqui embaixo, inscreva-se no canal, acione o sininho, só desta forma você recebe o vídeo do dia. Acesse meu site também, no Google é Divulgação by Ariel, aqui embaixo, claro, tem os links também. E também lá você vai encontrar todas as informações do dia, muita notícia, muita informação para você, curiosidades, dicas, muita multimídia nas mais variadas formas, áudio, texto, som, vídeo e muito mais. E acesse nossa prestação de serviços na área da divulgação, aqui em cima, divulgue conosco. Temos várias formas de fazer isso para você, tá bom? Divulgue sua marca, sua ideia. Você pode ser uma empresa, você pode ser uma pessoa física querendo divulgar sua ideia na internet, como eu estou fazendo aqui nesse momento.
Então entre em contato conosco e descubra, tá certo? Um abraço do Ariel Seua e até o próximo vídeo com muita saúde! Valeu, até mais!